sou a professora Nelma, estou aqui para ministrar aula de Geografia e História do 5º ano. Estou representando aqui os professores do município de Luiz Eduardo Magalhães. Receba aí o abraço em nome de todos os professores. Tenho certeza que estamos todos com saudade de vocês, da nossa sala. Vamos dar início à nossa aula. Nossa aula, nós estamos com o tema aí, território, redes e urbanização. Para dar início à nossa aula, vamos aqui curtir um vídeo, né, que vem falando aqui muito sobre o rato do campo e o rato da cidade. Dá o play aí, DJ. O rato da cidade e o rato do campo. Certo ratinho da cidade resolveu banquetear um compadre que morava no mato e convidou-o para o festim, marcando lugar e hora. Veio o rato da roça e logo de entrada muito se admirou do luxo do seu amigo. A mesa era um tapete oriental e os manjares eram coisa papa fina, queijo do reino, presunto, pão de ló, mãe benta, tudo isso dentro de um salão cheio de quadros, estatuetas e grandes espelhos de moldura dourada. Puseram-se a comer. No melhor da festa, porém, ouviu-se um rumor na porta. Incontinente, o rato da cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca aberta. Não era nada, e o rato fujão logo voltou e prosseguiu no jantar. Mas ressabiado, de orelha em pé, atento aos mínimos rumores da casa. Daí a pouco, novo barulhinho na porta e nova fugida do ratinho. O compadre da roça franziu o nariz. Sabe do que mais? Vou-me embora. Isto por aqui é muito bom e bonito, mas não me serve. Muito melhor roer o meu grão de milho no sossego da minha toca do que me fartar de gulodices caras com o coração aos pinotes. Até logo, e foi-se. Moral: mais vale uma vida modesta com paz e sossego que todo o luxo do mundo com perigos e preocupações. O espaço rural, como retrata aí as imagens, falando sobre a zona rural, né? E seus avanços, tecnologia e tudo mais um pouco. O campo pode se tratar do campo como a porção do espaço definido dentro do perímetro rural. É caracterizado pela produção agropecuária, pela extração do mineral ou vegetal ou simplesmente pelo espaço, sem muita transformação, ao contrário do meio urbano. Lembramos muitas vezes do campo pelo modo de vida com o tempo e espaços dilatados. Aí nós temos uma imagem que retrata o campo, mostrando aí a vida no campo, como a vida no campo é tão boa, né? Ou saudade. O espaço rural. Zona rural é a região de um município que não integra a zona urbana, ou é o espaço considerado como urbano. É utilizado em atividades voltadas para a agropecuária, a agroindústria, podendo ainda ser o extrativismo e o silvicultura e conservação ambiental, como as reservas florestais, demarcações de terras indígenas ou ainda áreas destinadas ao turismo rural, prática do ecoturismo, entre outras aplicações.
Propriedade em zonas rurais assume o nome de fazenda, sítio ou chácara. As construções de casas nessas propriedades geralmente não estão sujeitas a regulamentações de construção, como ocorre na zona urbana, né? Que tem que ter aqueles padrões e que tem que ter a pessoa certa para fazer a planta da casa, entre outros. Na zona rural não se tem muito isso, é tudo muito natural. A cidade. Pode-se tratar da cidade como porção do espaço profundamente alterado pelo homem, onde circula a maior parte dos recursos e onde os tempos e espaços são apertados ou reduzidos. Aí nós temos uma imagem aqui de Luiz Eduardo, né? A cidade de Luiz Eduardo. Os nossos espaços, algumas ruas apertadinhas, outras mais reduzidas e assim sucessivamente. É a cidade, né? O corre-corre da zona urbana. O espaço urbano é o espaço da cidade e se caracteriza pelo predomínio das atividades secundárias e terciárias, ou seja, as atividades industriais, comerciais e de serviços. Nelas encontramos essencialmente grandes aglomerações de pessoas e concentração das atividades produtivas, industriais e comércio. Apesar que agora, né, a gente não pode estar tendo essas aglomerações. Vamos lá. Concentração de serviços é onde se encontram os hospitais, as escolas, os centros de pesquisa, de transporte, entre outros comércios. Né? Tudo isso é se encontrado no espaço urbano, que é a nossa cidade. O espaço urbano a concentração de atividade de lazer, boate, casa de show, cinemas, teatros, museu, inúmeros edifícios, praças, pontes, viadutos, ruas pavimentadas, monumentos, abastecimento de água e sistema de esgoto sanitário, meio-fio ou calçamento, como canalização de água da chuva, rede de iluminação pública para distribuição de energia elétrica, predominância de prédios e edifícios marcando a paisagens. Ou seja, né, na zona urbana a gente encontra muita coisa assim que não é vista na zona rural. Então tá aí, né, a diferença do espaço de zona rural para o espaço urbano. A aula de história a gente vai falar um pouquinho sobre a cidadania e diversidade cultural. Né? Vamos dar continuidade aqui, ver o que é. O que é diversidade cultural? Nós vemos aqui que tem a imagem aqui com as carinhas de várias pessoas de vários países, né? A diversidade cultural é toda a pluralidade existente que se perpassa de geração a geração, podendo ser agrupada por diferentes étnicas, valores, vestuários, costumes religiosos, modos de se alimentar, dentre outros, e mantendo sempre o respeito por cada cultura. Diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária regional, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam em um determinado território. Então, cada território tem um pouquinho da sua cultura e nós temos que respeitar. Se porventura a gente for visitar uma dessas culturas ou religião, a gente tem que sempre aprender, né, a ter respeito. O que é a cultura? A cultura é o conjunto de costumes e tradições transmitido de geração em geração numa determinada população que normalmente corresponde a uma região ou um país. A língua em cada cultura se expressa e, em geral, o seu elemento é mais forte. Vocês observam que algumas vezes aqui na minha fala mesmo, devido à cultura do local que eu moro, né, eu falo um pouquinho
puxando o costume de lá. Isso é o quê? A cultura de cada lugar. Cada lugar tem a cultura e devemos sim respeitar a cultura de cada lugar. Diversidade cultural. Nenhuma cultura é superior ou inferior à outra. Todas as culturas são as formas genuínas de encarar o mundo e de viver humanamente. O fator de identidade cultural, a raça. A raça são os grupos de pessoas que se distinguem pela pigmentação da pele, a configuração da face ou pela estatura, né? A professora aqui, como vocês podem observar, tem uns traços de tudo, né? A miscigenação, como se diz, né? Mista. E temos que respeitar também a raça que cada um pertence. Para refletir um pouquinho, a diversidade das culturas humanas está atrás de nós, à nossa volta e à nossa frente. A única exigência que podemos fazer a seu respeito é que cada cultura contribua para a generosidade das outras. Cláudio Lévi-Strauss. Então, a gente devemos, né, respeitar a diversidade cultural que existe no mundo. Então, até a próxima. Um beijo carinhoso para todo mundo e um abraço em nome de todos os professores. Até a próxima!